O filme começa em uma casa comum de subúrbio em Granton, Virgínia, onde a polícia chega para investigar uma cena de crime horrível. Vemos vários corpos espalhados pela casa e sangue espirrado pelas paredes. Porém, a parte mais perturbadora acontece quando eles encontram no porão o corpo sem vida de uma mulher nua, parcialmente enterrada, sem nenhum ferimento visível. Como eles não conseguem identificá-la e ela não tem ligação com ninguém da casa, o xerife decide chamá-la, por enquanto, de Jane Doe. Além disso, nada foi roubado na casa. Não há sinais de arrombamento e parece que a família estava tentando fugir da casa antes de morrer. A cena então corta para um necrotério, onde conhecemos um legista chamado Tommy e seu filho Austin, realizando a autópsia de um corpo gravemente queimado enquanto gravam todo o processo. Tommy ensina ao filho como identificar a causa da morte e diz que todo corpo morto guarda um segredo, e alguns apenas escondem melhor do que outros. Depois disso, Austin termina o trabalho e está prestes a sair quando se assusta com alguém, que na verdade é sua namorada Emma. Ela veio buscá-lo para o encontro de cinema, mas a curiosidade dela é despertada pelo lugar e ela quer explorar. O necrotério tem uma atmosfera antiga e assustadora, então Austin explica que ele está na família há 3 gerações. Emma chega até a sala onde ficam os corpos e quer ver um deles, mas Austin recusa porque seu pai é extremamente rígido. Nesse momento, Tommy aparece e permite, mas só se Emma estiver realmente falando sério. Então, Austin puxa um corpo e nós notamos um sininho amarrado ao tornozelo do cadáver. Tommy explica que no passado era difícil saber se uma pessoa estava realmente morta ou apenas em coma. Por isso, usavam esse método. E mesmo existindo técnicas avançadas hoje, Tommy é mais tradicional e gosta de manter esse costume. Depois disso, o casal decide sair para o encontro, mas ao chegarem no elevador, eles veem o xerife chegando com um corpo. Austin quer ajudar o pai caso ele precise, mas Tommy diz para ele ir e se divertir mesmo assim. Austin não consegue ignorar a sensação ruim, porque ele sabe que o xerife não apareceria tão tarde se não fosse algo muito importante. Ele pede desculpas a Emma e pede que ela volte às 23 horas para eles assistirem ao programa da meia-noite. Emma fica obviamente furiosa, mas acaba entendendo a situação e vai embora. Enquanto isso, vemos que o xerife trouxe o corpo de Jane Doe, que não possui identificação nem impressões digitais. Nesse momento, o gato de Tommy começa a rosnar e sibilar do nada, mas o velho manda o gato embora. O xerife compartilha sua teoria sobre o que aconteceu naquela casa. Embora seja apenas um pressentimento, ele encontrou 4 pessoas mortas lá e não faz ideia de como conectá-las. Então ele pede para Tommy descobrir o que aconteceu com aquela mulher até a manhã seguinte, porque ele terá que responder à imprensa. Depois que o xerife vai embora, pai e filho iniciam a autópsia. Tommy começa a gravar tudo e diz que farão em 4 etapas: avaliação externa, avaliação do coração e pulmões, avaliação do sistema digestivo e, por fim, avaliação do cérebro. Durante isso, eles ouvem no rádio que o clima será bonito e ensolarado pelos próximos dias. Austin diz que Jane aparenta ter entre meados e final dos 20 anos e que sua pele parece completamente intacta, sem sinais de hematomas ou marcas. Eles abrem seus olhos totalmente cinzentos e Tommy aponta que isso normalmente só acontece quando um corpo está morto há dias, o que é impossível, já que ela parece fresca. Além disso, os pulsos e tornozelos dela estão completamente fraturados, mas não há sinais externos. Eles também encontram vestígios de um material orgânico chamado peat, turfa, nas unhas e no cabelo dela, algo que só é encontrado no norte. Quando abrem a boca dela, ficam horrorizados ao ver que a língua foi brutalmente arrancada. Tommy nota que ela também está sem um dente e logo em seguida puxa um fio estranho que estava bem fundo dentro da boca dela. Quando Tommy examina a região íntima, ele fica chocado ao descobrir vários cortes deliberados ali. Em seguida, eles partem para a avaliação interna, e nesse momento, as luzes começam a piscar. O rádio emite um som estranho misturado com o grito de uma mulher, e então uma música antiga começa a tocar. Open up your heart and let sunshine in. Tommy então corta o corpo, e uma quantidade enorme de sangue jorra, o que é incomum. Eles percebem que a cintura dela é anormalmente fina, e Tommy diz que isso acontece quando alguém usa espartilho por muito tempo. Austin acha isso bizarro e comenta que esse tipo de roupa saiu de moda há centenas de anos. Tommy abre a caixa torácica e fica chocado ao ver que os pulmões dela estão completamente negros. Ele diz que mesmo que alguém fumasse 10 maços por dia por 30 anos, os pulmões não ficariam assim.
Um dano desse nível só acontece com queimaduras de 3º grau, mas o corpo está intacto. Depois, Tommy examina o coração e outros órgãos, que parecem cortados e severamente danificados. Com tanta destruição interna, o exterior deveria estar completamente mutilado e desfigurado, mas não está. Os dois ficam totalmente confusos. Do lado de fora, uma tempestade enorme começa e as luzes piscam de novo. Nesse momento, um barulho repentino chama a atenção deles. Então Austin sai para investigar. Primeiro ele não vê nada, até notar uma figura feminina estranha, que logo desaparece. Assustado, ele decide procurar. Enquanto isso, Tommy acidentalmente corta a mão nos ossos de Jane durante a dissecação. Em outro lugar, Austin ouve barulhos vindo da ventilação e abre a grade. Nesse instante, o pai também chega, e quando Austin olha de novo, fica horrorizado ao ver o gato se contorcendo de dor ali dentro. Ele retira o animal e percebe que está ensanguentado e gravemente ferido. Tommy fica profundamente abalado e decide acabar com o sofrimento do gato, quebrando o pescoço dele. Em seguida, ele incinera o animal e pede para o filho deixá-lo sozinho por um momento. Pouco depois, Tommy volta à sala de autópsia para continuar e eles passam para a etapa 3. Austin percebe que o pai está triste e tenta fazê-lo falar, mas Tommy diz que está bem. Mais tarde, ao cortar um tecido, Tommy encontra uma flor dentro do corpo, chocando os dois. Ele pega um livro e descobre que a flor se chama Jimson Weed, um agente paralisante poderoso. Isso explica a inflamação nos órgãos, e a planta só cresce em regiões do norte, confirmando que Jane é de lá. Eles ouvem no rádio sobre uma tempestade se aproximando e Austin sugere terminar no dia seguinte, mas Tommy insiste que precisam concluir naquela noite, lembrando que deve entregar um relatório ao xerife pela manhã. Eles continuam dissecando e encontram outro objeto bizarro, um pedaço de pano, mas que, chocantemente, contém um dente humano. Eles analisam o tecido e percebem que é uma mortalha antiga, gravada com números romanos e símbolos estranhos. Austin examina o fio retirado da boca e vê que é do mesmo pano. Ele coloca o dente de volta na boca de Jane e ele encaixa perfeitamente. Então ele percebe: alguém arrancou os dentes dela, embrulhou no tecido e a forçou a engolir. As marcações na mortalha sugerem algo sombrio e ritualístico. Austin conclui que ela pode ter sido vítima de um sacrifício humano. De novo, o rádio alerta sobre a tempestade perigosa, agora dizendo que eles não vão conseguir sair dali. A música antiga começa a tocar novamente. Austin, preocupado, sugere que eles vão embora, mas o pai ignora. Tommy então remove a pele de Jane, e os dois congelam ao ver que ela está gravada com os mesmos símbolos perturbadores da mortalha. Austin acende a lanterna e ambos ficam horrorizados ao notar que as gavetas onde estavam os corpos agora estão vazias. É aí que Tommy finalmente decide ouvir o filho e eles resolvem sair correndo dali. Mas descobrem que a porta de saída está bloqueada por uma árvore enorme caída, deixando-os presos. Austin tenta chamar ajuda, mas o sinal do celular sumiu completamente. Eles correm para o escritório, que tem telefone fixo, e se trancam lá. Tommy liga para a delegacia para falar com o xerife, mas o xerife não entende nada do que ele diz e a ligação cai. A situação piora quando eles ouvem um sino tocando ao longe, sinalizando que algo horrível está acontecendo. Austin olha pela fresta da porta e vê uma entidade. O que parece ser um cadáver começa a bater violentamente na porta para abrir. Os dois conseguem criar uma barricada a tempo. Quando o barulho para, Austin acha que Jane está por trás de tudo, já que isso começou quando eles mexeram no corpo. Tommy, homem da ciência, recusa acreditar nisso e insiste que ela é apenas um cadáver. Tommy vai ao banheiro cuidar do ferimento no pulso, que está sangrando muito. Ele ouve movimento atrás da cortina do chuveiro e Austin também vê uma sombra, mas Tommy não encontra nada.
Logo depois, uma força invisível puxa Tommy e bate a porta. Tommy começa a ser arremessado pela força invisível e vê a visão de um corpo carbonizado com olhos cinzentos. Austin consegue entrar e ajudar o pai a se levantar. Tommy conta o que viu e agora acredita que tudo é culpa de Jane, perguntando o que devem fazer. Eles voltam à sala de autópsia e veem que os órgãos removidos de Jane já apodreceram, como se o corpo dela os estivesse preservando. Eles decidem levá-la ao crematório para destruí-la, mas a porta bate e tranca sozinha. Austin tenta quebrar a porta e faz um buraco, mas vê um cadáver do outro lado. Sem aguentar mais, Austin joga combustível sobre Jane e Tommy ateia fogo. Estranhamente, as chamas não afetam o corpo dela e o fogo se espalha pela sala, destruindo câmera, fotos e toda a pesquisa. Tommy pega um extintor e apaga o fogo. Eles olham em choque. Jane continua completamente intacta. Percebendo que não podem destruí-la, decidem ir pelo elevador, mas quando chegam, a porta do elevador fecha sozinha. Piora quando um dos cadáveres começa a se aproximar. Por sorte, o elevador abre e eles entram, mas a porta fica semi-aberta quando o cadáver chega. Tommy acerta a cabeça dele com um machado. Mas então eles ouvem um gemido feminino. Austin fica horrorizado ao ver Emma agonizando. Ela voltou para buscá-lo. Austin chora desesperado. O elevador começa a funcionar e Tommy leva o filho para dentro, mas logo o elevador falha de novo, prendendo os dois. Eles ficam destruídos e se culpam pela morte de Emma. Enquanto isso, o incinerador liga sozinho. Pai e filho se perguntam por que Jane ainda não os matou. Austin teoriza que talvez ela queira que eles sofram. Toda vez que eles a cortavam, ela tentava impedi-los, como se não quisesse que descobrissem algo. O incinerador começa a aquecer a níveis perigosos, soltando fumaça por todo o lugar. Austin sugere que voltem e investiguem a causa da morte dela, pois isso pode revelar como pará-la. No corredor, Tommy cobre Emma com um cobertor e eles avançam com dificuldade no meio da fumaça. De repente, uma força invisível ataca Tommy. Austin só ouve cortes e gritos, mas consegue ajudar o pai e juntos entram na sala para a etapa final: o cérebro. Tommy inicia o procedimento e retira um pedaço do tecido cerebral. Ao microscópio, eles veem que as células estão ativas, ou seja, ela ainda está viva. Eles acreditam que alguma energia sobrenatural a mantém nesse estado. Austin analisa os símbolos da mortalha e identifica um versículo da Bíblia, Levítico 20, 27. Ele também descobre que os números romanos indicam 1693. Tommy lê o versículo: qualquer homem ou mulher que consultar os espíritos dos mortos deve ser morto. Eles percebem que o corpo vem do século 17, período dos julgamentos de bruxas em Salem. Tommy diz que bruxas são mito e que aquelas mulheres eram inocentes, acusadas injustamente. A maioria era enforcada ou queimada, mas Jane foi torturada de forma muito pior. Austin diz que talvez tenham tentado matá-la de maneira normal e, quando não conseguiram, recorreram a métodos extremos. Então, Tommy levanta uma teoria assustadora. Talvez a crueldade que fizeram com uma garota inocente tenha transformado ela em uma bruxa de verdade. Ele diz que quando eles cortaram Jane, ela sentiu, e agora quer que eles sintam a mesma dor, por isso está mantendo-os vivos. Tommy mostra uma costela machucada. Agora, ela está marcada com os mesmos símbolos. Ele acredita que isso é a forma de vingança dela. Tommy aceita que não podem vencê-la. Ele diz que não vai lutar, mas implora para Jane não machucar Austin. Nesse momento, as batidas na porta param. Em seguida, Tommy começa a sentir uma dor insuportável e seus pulsos e pés começam a fraturar.
Ao mesmo tempo, Jane começa a se curar e seu corpo se recompõe. Seus olhos voltam ao normal, enquanto os olhos de Tommy ficam cinzentos como os dela. Tommy não suporta a dor e pede ao filho que o mate. Austin, horrorizado, faz isso com lágrimas, apunhalando o pai. Tommy morre na hora e Austin fica destruído. Logo depois, as luzes voltam e tudo parece normal. O rádio liga justamente quando Austin ouve a voz do xerife do lado de fora e corre para a porta. O xerife diz que estão cortando a árvore e pede que Austin abra. Austin responde que não consegue. Então, para seu horror, o xerife começa a cantar "Open up your heart and let the sunshine in". A esperança de Austin desmorona. Ele entende que não é o xerife, e sim uma alucinação causada por Jane. No dia seguinte, policiais chegam ao necrotério para investigar as mortes. O xerife está confuso, pois não há sinais de invasão, assim como no caso anterior. Um anúncio no rádio informa que é o 4º dia de sol, revelando que a tempestade que eles viveram era só uma alucinação. Mais estranho ainda, o corpo de Jane está completamente intacto, como se nenhuma autópsia tivesse sido feita. Um policial sugere transferir o corpo para outro necrotério, mas o xerife manda enviar para outro condado. Na cena final, um policial transporta Jane. Quando ele liga o rádio, a música volta a tocar. No fundo da van, o dedo do pé de Jane se mexe e o sino toca, mostrando que o verdadeiro horror só está começando. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir a mais vídeos como esse.